declaro aberta a sessão extraordinária, devidamente convocada para deliberar englobadamente sobre as proposituras objeto deste instrumento. Em 22 de outubro, foi protocolado nesta Casa ofício número 566 de 2021, do Gabinete do Poder Executivo, informando sobre o veto parcial ao autógrafo número 87 de 2021. Com isso, ficou prejudicada a emenda número 13 de 2021, aprovada pela unanimidade dos vereadores. Esta presidência encaminhou o veto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como manda o regimento interno. Diante do veto, e como a Câmara vem recebendo recomendações do Ministério Público a respeito desta proposição do Executivo, que deveria ser alterada, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação informou a Promotoria de Justiça Local que se pronunciou mais uma vez mantendo a recomendação. Desta maneira, peço que a vereadora Ângela Vermelho faça a leitura do seu relatório, acolhido pelos demais membros da referida comissão. Aqui após lido o relatório. Relatório. Veto parcial número 3, autógrafo 87 de 2021. Relatora, vereadora Ângela Vermelho. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara de Pederneiras, Estado de São Paulo, por seu relato e demais membros, cumprindo com as atribuições no regimento interno, a fim de opinar sobre o veto parcial ao autógrafo correspondente ao projeto de lei número 67 de 2021, que altera o dispositivo da lei 1414 de 82. A mensagem de veto ao teor da emenda 13 de 2021, encaminhada através de ofício 566/2021 do Gabinete, está dentro da legalidade quanto à sua competência, conforme artigo 50 da Lei Orgânica Municipal. No entanto, analisando as razões, entendemos que o chefe do Executivo não apresentou justificativa plausível, o que tornou o veto sem fundamento. Senão, vejamos. A iniciativa da apresentação do referido projeto de lei foi do Poder Executivo, protocolado pelo ofício 112 de 2021, oriundo da primeira Promotoria de Justiça de Pederneiras, encaminhando a esta Casa e à Prefeitura Municipal para providenciarem adequação no artigo 2 da Lei Municipal número 1414 de 82, com a finalidade de impedir o acúmulo de adicional por tempo de serviço, na hipótese de interrupção do serviço público. Entretanto, o objeto do Executivo, que deveria objetivar, impedir o acúmulo de adicional por tempo de serviço, na hipótese de interrupção do serviço público, trouxe em seu bojo o parágrafo 2º do artigo 2, que, na verdade, objetiva preservar aos servidores que já se encontram em atividade de tal acúmulo, ainda que a relação de trabalho tenha sido interrompida. Tendo tomado conhecimento, através de ofício desta comissão, da íntegra do projeto 67/2021, o Ministério Público do Estado de São Paulo, pela promotora de Justiça de Pederneiras, doutora Roseni Zanetta Barbosa, encaminhou o ofício número 216 de 2021 à presidência da Câmara, com enfático despacho, do qual destacamos. Em resposta ao questionamento do Poder Legislativo local feito
No ofício retro, o Ministério Público entende que é direito adquirido dos servidores os valores já recebidos, irredutivelmente de vencimentos, com a acumulação do tempo de serviço de acordo com a norma anterior. O que importa dizer que não deverão devolver os valores recebidos até então, aplicando-se a regra nova a partir da vigência da alteração legislativa, inclusive para os servidores que já se encontram em efetivo exercício. Registramos ainda que, em reunião virtual entre a promotora de justiça e os membros desta comissão, confirmou-se o teor de tudo o que quanto consta na emenda 13 de 2021, apresentada ao projeto de lei 67 de 2021, aditivando-a. Supre o parágrafo 2º do artigo 2º-B, apresentar ao inciso 5 o artigo 2º, prevendo que o contido na lei que se aplica aos secretários municipais. A supressão do parágrafo 2º do artigo 2º consta do projeto busca eliminar a preservação do direito à recepção do adicional por tempo de serviço acumulado para os servidores que se encontram na ativa, ainda que seus contratos de trabalho estivessem sofrido interrupção, o que contraria frontalmente a expressa recomendação do Ministério Público. Já quanto a haver sido incluída a previsão de não aplicação da lei aos secretários municipais, no parágrafo 5º do artigo 2º, que a administração municipal tem enquadrado equivocadamente com o cargo emprego em comissão. Devem esses, enquanto exercer o cargo político, ser remunerados exclusivamente por subsídios, vedado qualquer acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie de remuneração, conforme determinado o artigo 39, inciso 4º da Constituição Federal. Após ter recebido o veto parcial oposto do chefe do Executivo Municipal, a presidência da Câmara encaminhou despacho a esta comissão, que tornou a provocar o Ministério Público, dando conta de que sua recomendação não havia sido observada e que, com o veto à emenda, servidores, ainda que inseridos na hipótese de interrupção interrupção dos contratos, serviço público, continuariam a receber acúmulos de adicional por tempo de serviço. Diante do que, no último dia 10, a primeira Promotoria de Justiça de Pederneiras, em despacho, destacou-se que eventual descumprimento da recomendação nos termos exatos em que foi expedida acarretará o questionamento da inconstitucionalidade da lei por parte do Ministério Público. Sendo assim, e analisando as razões do veto, entendemos, data vênia, que o chefe do Executivo não apresentou nenhuma justificativa plausível, o que se torna sem fundamentação, razão pelo qual esta CCJR, pelos seus membros cumprindo as atribuições previstas no regimento interno, quanto a opinar sobre o veto 3 de 2021 ao autógrafo número 87 de 2021, correspondente ao projeto de lei 67 de 2021, apresenta voto contrário ao veto, cumprindo desta forma o quanto consta da recomendação do Ministério Público Estadual. Sala das Comissões, em 12 de novembro de 2021, assina a relatora Ângela Vermelho, vereador Valgrana, presidente, vereador Bacana, membro. O ofício da promotora é bem claro. Contudo, se informa ainda que eventual descumprimento da recomendação, nos termos exatos em que foi expedida, acarretará o questionamento da inconstitucionalidade da lei por parte do Ministério Público. Respeitosamente, Roseni Zanetta Barbosa, primeira promotora de Pederneiras. Seguindo ainda a recomendação do Ministério Público,
A votação será nominal de acordo com o parágrafo 10º do artigo 243 do Regimento Interno. Os vereadores que aprovam o veto votam sim, e os que rejeitam o veto votam não. Ordem do dia, veto número 3 de 2021, a emenda modificativa número 13 de 2021 ao projeto de lei número 67 de 2021. Quórum de aprovação, maioria absoluta. Em discussão? Queria fazer uso da palavra para fazer uma explanação. Palavra, nobre vereador Adriano Postim. Queria ser bastante claro, se eu não for claro, gostaria que algum vereador me questionasse e de repente eu pudesse também estar podendo fazer uma retórica, eu acho que seria interessante. Quando foi proposto a promotoria, eu me recordo que eram devido a determinados cargos que tinham entrado, que tinham pedido uma recontagem, e então os vereadores fizeram uma movimentação junto ao Ministério Público, e esse foi o início de todo esse processo. Tudo bem, veio para a votação, votamos favorável, porque entendíamos sim que cada um poderia se recorrer juridicamente ou judicialmente para que assim fizesse valer o seu direito. Porém, a partir da hora que não foi apenas direcionado àqueles que foram contratados neste ano, surgiu-se um outro problema. Como que nós podemos fazer o seguinte? Da forma como está, o Sr. Sidney, que veio agora mesmo dar atenção aqui para nós, ele é uma pessoa que ficaria muito prejudicada pelo seu tempo de serviço que ele já tem acumulado, o seu Luiz Carlos, que é do Compras, o Daniel Peroso, que é um funcionário. Então, são pessoas que ficaram extremamente prejudicadas. Se fosse acometer apenas aqueles que entraram agora no ano 2021, nessa nova legislatura, compreendo que poderia ter uma discussão dentre os vereadores, mas daí nós prejudicarmos as pessoas que já estão há mais tempo, fica uma situação bastante conturbada. Lembrando que nós temos hoje secretários que estão na prefeitura há mais de 20, 25 anos, que estão aí já fazendo sua atividade, independente de gestão. Desde quando eu estou na prefeitura, o Sidney sempre foi do Finanças, o Luiz Carlos sempre foi do Compras, nós já tivemos a Adriana Leandrin, que foi por muito tempo também, e vários outros cargos que eram funcionários de carreira também. E aí essas pessoas trabalham às vezes 15, 20, 25 anos dentro da prefeitura, e quando de repente tem uma oportunidade de ser um secretário, a contagem de tempo deles passa a não ser válida. Então, onde que fica a vantagem de você poder pleitear esse cargo? Então, coloca isso em uma situação muito complicada. Como que você, por exemplo, hoje nós temos a Paula na saúde, vou dar um exemplo. Se eu não me engano, ela é funcionária pública há 12 ou 14 anos, aproximadamente isso, se não for um pouco mais ou um pouco menos. Ela vem acumulando o seu tempo de serviço e foi convidada a ser secretária. E ela é uma funcionária concursada. Ela, entre aspas, terá uma punição por ser secretária, perdendo o seu tempo de serviço adquirido durante a sua carreira. Então, ela vai passar a ganhar menos que o adjunto, menos do que parte da sua equipe. Não acho justo uma pessoa que trabalhou para a prefeitura ter de perder esse benefício que ela conquistou por tanto tempo. Citamos, por exemplo, o Diógenes, que foi secretário nosso de RH e de Informática na legislatura passada. Ele tem muito tempo de carreira dentro da prefeitura. Ele seria secretário novamente, se nós tivéssemos uma lei dessa? Foi um secretário extremamente competente. Nós temos lá o Daniel Peroso, se eu não me engano, o Daniel Peroso também está há 12 anos na prefeitura. E hoje ele é secretário de RH, uma pessoa extremamente competente. Qual vantagem ele tem em ser secretário, sendo que ele vai perder o tempo de serviço dele, que não vai poder contar? Então, assim, respeito aqui a colocação dos demais, mas ser secretário acabou se tornando algo como se fosse algo punitivo, da forma como está. São pessoas que não vou mais estar aqui como vereador, e nenhum de nós vai estar aqui como vereador, mas que talvez elas possam continuar nas administrações anteriores. Nós temos pessoas hoje, como secretários,
que estão, se eu não me engano, há 15 anos já como secretários. E aí, então, vai perder-se essa valorização desse funcionário que já presta serviço? É apenas um questionamento que eu deixo aqui para os demais, porque a partir da hora que a lei foi proposta dessa forma, não é apenas para um ou outro indivíduo, e sim para todos. Então, eu acho que cabe, pelo menos, a discussão de todos esses. Porque são pessoas que prestam serviço enquanto nós estamos aqui. A vereadora falou agora há pouco que ela está no 4º mandato dela. Eu acredito que no último mandato dela, tanto o Sidney quanto a Rita não está mais, né? A Rita pediu demissão, já eram secretários naquela época, e se eu não me engano, naquela época era Jácomo, depois veio do Jácomo, veio Ivana, depois, não, mas passaram por prefeitos distintos, independentes de serem oposição, porque prestavam um bom serviço. Então, acho que isso tem que ser exposto aqui. Obrigado. Continua a discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra, vereador Valgrana. Pelo que eu vi o projeto, ele é cargo comissionado. Pelo que eu vi o projeto, é cargo comissionado, não é cargo de carreira. Não, mas aí se aplica, manda um projeto de lei para não se aplicar para quem for cargo de carreira, que tem meu apoio. Obrigado, senhor presidente. Mas, vereador, fazer só uma colocação. O mesmo tema só pode ser tratado depois de um ano. O previsto nessa lei não se aplica aos secretários municipais. Na verdade, a Câmara Municipal de Pederneiras tem que fazer subsídio para todos os secretários. Deveria ter feito e tem que fazer para a próxima gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, novo vereador Marildo. Olha, eu tenho aqui, senhor presidente, o projeto 67, eu tenho a emenda, eu tenho aqui os despachos do Ministério Público, todos eles, e a questão aqui, presta atenção, não é ser favorável ou contra. Nós estamos falando aqui de servidor público que hoje tem 75% de aumento, que vamos supor, é o cara que tem 35 anos de prefeitura e que serviu uma vida na prefeitura que nem o Brambila, que eu acho que é isso ou mais o Brambila, que nem a Adriana Leandrin e outros aí que estão perdendo seus direitos, igual se eles baixassem uma portaria hoje, igual baixaram contra o aposentado, dos professores que vão ter que pagar aí agora. Mas, infelizmente, as pessoas só entendem esses cortes quando é com a gente. Quando é com os outros, as pessoas não entendem. E hoje o servidor público ele vem sendo retalhado há muito tempo, por várias situações. Entra um presidente e retalha o servidor público, entra um governador e retalha o servidor público. Eu sou servidor público, eu sei o que eu estou passando. Eu sou um professor de 30 anos recebendo R$ 2.700. Eu mostro o meu lerite aqui ao vivo, se alguém quiser ver. R$ 2.780 eu recebo. É justo pelas faculdades que eu fiz? Sabe quanto um engenheiro gasta para ser engenheiro? A responsabilidade que tem um secretário da área da saúde, a responsabilidade que tem um cara do meio ambiente, o Lucas sabe disso, que ele foi, passou por situações difíceis, aprovou, deu a volta por cima e vai entrar com uma ação no Ministério Público agora, né, Lucas? A responsabilidade de um secretário é muito grande. E se nós tirarmos não, porque não nós vamos tirar ou vamos dar esse direito para o servidor. Nós temos que lembrar que esse desgaste que alguém está evitando vai chegar daqui a 3 anos, porque como o senhor falou, nós vamos votar o subsídio do secretário. E cidades que nem Pederneiras pagam 7, 8, 10, 11 mil reais para um secretário. Pederneiras, um secretário recebe livre em torno de R$ 4.500. As pessoas que contestaram aqui, que montaram esse veto, são advogados da prefeitura, são procuradores da prefeitura.
Agora aqui é o seguinte, eu jamais vou lutar contra um direito de um trabalhador. Jamais, ainda mais que você ser trabalhador público. Mas eu digo aqui o seguinte aos procuradores da prefeitura. Eu não vejo como inteligência a Câmara votando essa situação, porque para mim é uma clara interferência dos poderes. De que maneira? Vocês são seletistas, vocês não são estatutários. O que é estatutário? Estatutário é quem trabalha para o governo. Seletista é quem é carteira assinada. Por exemplo, eu sou estatutário, né? Eu não tenho carteira assinada. Se o governo me mandar embora hoje, eu saio com o pé na bunda. Eu não recebo abono, férias, tempo de serviço, nada. O seletista recebe tudo isso daí. Então, se eles fossem estatutários, então eu entendo que se existisse uma lei, que é essa que o Val falou, que deveriam ter feito lá atrás, quando eles já eram vereador, ele era a dona Ângela, e não fizeram, mas hoje também mete o pau na lei, não sei porquê, mas eles deveriam ter feito. E aí o que acontece? Como não existe essa lei, vocês são seletistas. E se você é seletista, qual é o caminho? É o Tribunal Regional do Trabalho. Vai brigar no Tribunal Regional do Trabalho, perdeu, vai no Tribunal Superior, e vai até as últimas instâncias. Agora, quando nós votarmos aqui, né, quanto um secretário vai ganhar, aí não vai ter mais essa briga, porque o secretário vai ganhar aquilo que essa Câmara determinar. Aí é poder do vereador. Aí é poder do vereador falar, o secretário vai ganhar tanto. Então é isso que ele vai ganhar, sem chute, que isso já devia ter feito há 20 anos atrás. Né? Que são os subsídios. Como vocês são seletistas, eu para mim, não, em primeiro porque eu não tenho nem conhecimento para dizer se vocês têm direito ou não. Então eu jamais vou ter o direito de um trabalhador, de um servidor público. Então eu na minha mera aqui, né, reles conhecimento, acho que vocês deveriam procurar aqui, né, o Tribunal Regional do Trabalho. Mas até que isso aconteça, que a promotora recomenda, ela recomenda que a prefeitura faça isso, faça aquilo. E se a prefeitura não fizer, ela vai arcar com as consequências. Então eu vou deixar claro para você aqui, servidor público, que eu jamais votarei, independente se você... Todo mundo aqui sabe, só um minutinho, presidente, todo mundo aqui sabe o quanto eu sou contra cargo de confiança na prefeitura, mas eu sou contra aquele cargo improdutivo. Aquele cargo que entra na prefeitura, senta e esquece de ir atrás de um diploma. Aquele cargo que não produz. A gente tem ouvido falar muito recentemente aqui no Marcelo Veião. E o Marcelo está fazendo a faculdade dele. Eu desculpa falar seu nome aqui, Marcelo, nessa situação, mas é exemplo, porque quando a gente vai, eu sempre defendi que a prefeitura pegasse um secretário dentro do grupo, um diretor dentro do grupo. E quando você vai dentro do grupo, ou funcionário público, nós temos culpa. Porque quando pega um diretor de dentro do nosso grupo e coloca lá para comandar a gente, o próprio grupo é contra a pessoa. O próprio grupo extirpa aquele diretor. Então, isso faz com que essa entidade vá buscar uma pessoa de fora. E aí aquele cara não sabe nada, e realmente, às vezes a gente tem secretários aí e encarregados aí que sabem menos que o servidor público. Mas se você coloca o cara que sabe lá não dá rendimento, nós temos aí o Silvio. Olha o quanto o Silvio do trânsito aí pedalou, o quanto ele estudou para chegar a ter o conhecimento que aquele cara tem. O Silvio, você pergunta para ele fala até a lei, já lê a lata, sem olhar em livro nenhum. O Sidney. Então nós temos pessoas na prefeitura que é um orgulho para a gente falar o nome deles. Não vou citar o nome de outros aqui para não ser deselegante, esquecer algum. Mas a gente não pode entender que uma pessoa dessa ganhe R$4.000, R$4.200, pelo tamanho da responsabilidade e pela quantidade de anos que ele se dedicou à prefeitura. Mais um minutinho, senhor presidente. Para não dizer que eu fui deselegante, só falei o nome dos Peixão, vou falar aqui o nome do Chacrinha, que é eletricista, se aposentou na prefeitura. Também, se lá na frente vem uma lei que corte o direito dele e de outros igual a ele, que tem aí, viveu uma vida de varredor para chegar onde chegou. Então a gente tem que analisar o seguinte: eu não tenho competência para dizer se vocês têm direito ou não. Então eu não vou julgar improcedente. Se o presidente quiser ir contra o veto e os demais vão, vou deixar claro para você, servidor público, que o meu voto é a favor do veto, diante de tudo que eu li aqui. E se vocês acharem que vocês têm direito, eu acredito que não vai passar aqui, certo?
vão no Tribunal Regional do Trabalho e depois no Superior e corram atrás, porque quem está fazendo isso aqui são pessoas que têm conhecimento. Então, eu aconselho vocês a fazer isso daí, porque por aqui vai ser meio difícil. Eu acredito que essa casa, cada um tem a sua opinião, e olha, eu não estou jogando conversa fora, eu tenho todos os processos aqui, olha, todos o que a promotora mandou, tenho tudo aqui, mas não está nas minhas mãos. Continua. Sem mais, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção e desculpa pela demora. Continua a discussão. A palavra. Palavra, vereador Bacana. Senhor presidente, assim como o vereador Adriano pediu aí em plenário, eu confesso que está dando um nó aqui na minha cabeça essa questão aí, porque aparentemente foi nos dito de uma forma pela promotora e de outra forma na prefeitura. Não sei se vocês acompanharam isso. Então, se todos apoiarem, né, para que a gente pudesse se reunir, tanto com o nosso advogado, vamos dizer assim, esqueci o termo, tanto do nosso legislativo, né, para que pudéssemos ouvir melhor. Eu sei que a promotora foi temos gravado, né, da forma com que ela disse, e também temos que pensar se ela falou de uma forma errônea, que no futuro pode até acarretar algum processo trabalhista contra a própria prefeitura, né? Daí iria onerar mais ainda. Então, se for possível, pediria para... Pois não. Na sessão anterior, quando foi protocolado o veto, não a última, a antepenúltima, eu sugeri que fosse feita essa conversa dentre os procuradores do Executivo, do Legislativo, os vereadores e a promotora junto. Foi solicitado na tribuna. Acredito que isso é essencial para a formatação final do processo, do projeto. Pelo menos fica apenas um único diálogo dentre todos. Isso foi proposto na tribuna. Então, fica apenas a colocação. Bom, então eu torno a repetir, se fosse possível, que desse mais uma semana aí para analisarmos e conversarmos a respeito, pelo menos mais uma sessão. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Gostaria de pedir vista do projeto. Coloca em discussão. Coloca em discussão. Pedido de vista. Pedido de vista. Perfeito, Danilo. Concordo com você, concordo com o Bacana, que já fez essa colocação. Visto um adiamento aí, porque para que os poderes possam se sentar, tanto o executivo, o legislativo, e, se possível, o judiciário, porque nós sabemos que a promotora anda atarefada demais, né? Mas é um assunto muito importante. Se possível, que o procurador da prefeitura, eles compareçam, marquem uma reunião, e que as pessoas, né, venham para discutir o assunto com conhecimento e com clareza, porque nós estamos falando aqui de direito de trabalhador público. Essas pessoas não conquistaram isso daí de qualquer jeito, elas trabalharam. Eu vejo aqui na minha frente, com todo respeito à Dani, quantos anos a Dani tem de Câmara? Então, os direitos da Dani, ela não conseguiu de uma hora para outra, ela trabalhou aqui 30 anos para ela conseguir esses direitos. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai tirar direito das pessoas, e tem que ser muito bem conversado, porque a pessoa, ele ganha 7 mil, mas quanto tempo ele trabalhou para ele ganhar isso? Quanto tem em cima disso? E lembre-se que hoje a vítima está sendo essas pessoas, amanhã pode ser vocês. Porque do jeito que está o servidor público, eu já falei aqui um dia, nós vamos ter que pagar para trabalhar para o governo uma hora dessa. Então vamos pensar com carinho, eu sou a favor do adiamento. Não vou ficar
me estendendo muito, que às vezes eu falo algumas coisas, as pessoas se machucam com isso. Mas assim, será que se fosse votar, mesmo recomendando do Ministério Público para os outros 1.500 que fosse cortado, mesmo o Ministério Público recomendando, alguém aqui votaria? Eu não. A favor do funcionário eu votaria, eu não faria uma lei. Agora, para 8, 10, fica mais fácil, né? Menos voto. Se fosse para o funcionário público, recomendação, corta, eu não votaria a favor do Ministério Público de jeito nenhum, porque a gente não pode cercear esse direito, que já são demais de penalizados. Pra vocês terem uma ideia, como vocês fazem servidor público, o reajuste do metalúrgico foi de 11,08%. Então, a gente vê o servidor público há anos sem reajuste. Aqui a gente não está lidando com 1.500, com apenas uma dúzia, mas a gente interfere diretamente na vida dessas pessoas, seja o valor que for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer um julgamento político. Não vou deixar falar, professor, só deixa eu terminar. Então, gente, eu acredito que a gente tem que ter muito mais cuidado. Quando a gente fala de competência para julgar ou para determinar alguma coisa, a gente vem falando isso o ano todo. Bacana falou de novo agora há pouco. A gente tem que se unir, esse discurso está lindo, maravilhoso. Mas a gente passou um ano, dia 13 de dezembro é a última sessão, depois a gente entra em recesso. Será que ano que vem isso vai acontecer? Olha a reunião que a gente teve com as entidades, que maravilha que foi. Todo mundo opinou, todo mundo conversou, todo mundo aqui saiu de lá com uma atribuição, que foi o quê? Procurar alternativas. A Ângela já ligou no partido dela, o outro já correu atrás. Pronto, é isso que as pessoas esperam de nós. Agora a gente fica aqui que nem o professor, eu não votei então, por que não fez o quebra-bola para mim? Não, peraí, gente, peraí. Não está lidando com vida de pessoas. De novo, se fossem 1.500, o Ministério Público recomendasse, alguém aqui se atreveria a votar uma lei cerceando esse direito? Não. Então, por que a gente vai pensar só nesses 12? É pouca gente, vamos meter o pau. É os cargos de confiança que todo mundo reclama. Não, gente, são vidas, são famílias. Vamos ter um pouco mais de sensibilidade. Professor, pode falar. Não, parte, olha, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de 10, 12 aqui, mas são 10, 12 que comandam uma cidade. Essas pessoas têm uma secretaria, tem secretarias na mão, tem 30, 40, 50 pessoas que eles comandam. E evidentemente que a unanimidade é burra, você não vai contentar todo mundo. Mas a gente tem que entender que essa pessoa que chegou lá em cima não chegou por acaso, não chegou nesse salário por acaso. Né? E agora você falou uma verdade, né? A gente não está aqui aumentando o salário de secretário. Nós estamos aqui discutindo se vai tirar os direitos deles ou não que eles adquiriram ao longo do tempo, que são aqueles 2% que vocês têm. E vocês não perderam, tem gente falando que vocês não perderam. Está se discutindo isso, se eles vão perder aqueles 2% ou não. Só para concluir, gostaria... Obrigado pela... Como a Ângela e o Val são membros da Comissão de Constituição e Justiça, e vocês foram secretários, se fosse, na época de vocês, como vocês se sentiriam em relação a isso? De coração. E se não quiser, não precisa me responder. Não estou aqui atacando ninguém. Eu gostaria que vocês falassem com o coração agora. Se realmente uma pessoa que tiver esse direito cerceado, como ela se sentiria com um salário baixo, para comandar uma equipe extraordinária e competente? Como ela se sentiria? Como vocês, porque eu nunca fui secretário, mas eu gostaria que vocês dessem o testemunho de vocês para isso. Se quiserem, se não quiserem, era o que eu pedi, era à vista, a gente aprova. De novo, desculpa, às vezes algumas situações eu falo, quando eu falo, eu nem penso muito para falar, eu abro o coração e falo, então não quero expor ninguém, mas eu gostaria, se possível, que vocês pensassem pelo menos nisso. Obrigado. Continua a discussão. Acho que tem que colocar a questão do pedido de vista, antes de passar. Continua a discussão, pedido de vista. Agora. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ângela, eu quero falar por mim. Na verdade, foi uma pressão muito grande do Vicente e o Márcio, na minha casa, assumir aquela secretaria. E
única coisa que eu não vi na época, Danilo, com toda sinceridade, foi a questão financeira. Porque eu tinha, na verdade, não quero me vangloriar, mas eu tinha, na empresa privada, condições de ganhar 5 vezes mais do que se ganha um secretário na prefeitura. O que a gente está discutindo aqui não é simplesmente os 12. A Dani, por exemplo, ninguém vai tirar o direito dela, porque não teve interrupção de contrato. O questionamento que está aqui, a promotora fala, é sobre a interrupção do contrato. E aí ela está dizendo, e ela foi clara para nós, que não se deve acumular aqueles 2% quando se tem interrupção de contrato. É diferente. Os 1.500 funcionários, jamais o Ministério Público vai mandar para essa casa recomendando. Por quê? Porque nunca teve um rompimento do contrato. Então, isso está no rompimento do contrato. Então, mas eu acho que é válido. Para mim, se quiser tirar vista, quiser marcar uma reunião com a promotora, marque uma reunião, fique à vontade. O que nós fizemos aqui como comissão foi acionar a promotora, onde veio uma resposta por escrito, não convencendo. Nós pedimos uma reunião online, onde participou eu, a Ângela e o Bacana. A promotora colocou claramente, nós gravamos e passamos para todos os funcionários, e nós voltamos a questionar a promotora. E ela mantém a sua tese. Então, não estou falando que as pessoas não merecem, não, longe disso. Eu estou falando que que a promotora está dizendo que tem uma ilegalidade. E tendo ilegalidade, eu não me sinto à vontade de votar, independente das pessoas. É isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Eu peço a palavra, presidente. É o seguinte, será que se você for mandado embora de uma empresa privada, na qual você é CLT igualmente à prefeitura, você recebeu todos os seus direitos trabalhistas, e você voltar nessa empresa e ter direito de tudo que os outros funcionários tiveram ano a ano, e você não estava ali? Eu falo com a maior clareza do mundo. Se eu voltar um dia a ser cargo de prefeitura, eu não quero meus 4 anos, porque eu recebi meu fundo de garantia, eu recebi todos os meus acertos. Então, eu me desvinculei daquela empresa. Se eu tiver direito de um dia voltar nessa empresa, eu vou voltar pelos meus méritos e não ter isso daí. Porque quando o nosso vice-prefeito assumiu o cargo dele, ele tinha todos os direitos cabíveis. E ele abriu mão disso. Ele falou que não era certo, porque ele tinha recebido todos os direitos dele quando ele foi dispensado. E ele teria o direito, porque ele foi secretário. Ele não assumiu o papel dele de vice-prefeito. Então, ele recebeu, sim, como vice-prefeito, só que ele abriu a mão de receber todos os encargos dele, dos anos que ele trabalhou com o Rubens Cury na administração. Então, dá uma parte, vereadora. Olha, mas a gente está falando aqui de pessoas que chegaram no cargo sendo funcionário. A senhora já entrou num cargo de confiança. Eu sei. Essa é a diferença. A senhora está querendo se comparar ao Brambila, que trabalhou 35 anos, 40 anos na prefeitura? Não, a senhora já entrou direto num cargo. Não, peraí. A Turva foi cargo de confiança e entrou com o mesmo aumento, entendeu? Ela teve o direito do aumento. Concordo, mas... O Alexandre, ele não era cargo de confiança. O Brambila, tudo bem. E aí, pelos ruins, não é isso. Então, vamos ter. Agora, qualquer pessoa vai poder pedir a conta da prefeitura e voltar com todos os direitos cabíveis? Entendeu? Então, eu sou, sim. Eu não sou a favor. A promotora foi bem clara que se a administração pagar, aquele que votou junto vai pagar também. Então, gente, a gente tem que se conscientizar muito bem
Sentar, vamos fazer as vistas. Vamos sentar junto com a promotora, junto com o executivo e junto com o legislativo. Tá? Quem vai assinar embaixo que se daqui 2, 3 anos tiver que devolver o dinheiro? Quem vai devolver o dinheiro? Algum dos vereadores vai assinar lá que vai devolver o dinheiro? Por improbidade administrativa? Então nós temos que pensar dos dois lados. Obrigado. Continue em discussão, pedido de vista do novo vereador Bacana. Peço a palavra. Palavra, vereador Raul. Vou pedir a palavra para o vereador Raul, que eu quero ler o despacho da promotora no dia 10 de novembro de 2021. Primeira Promotoria de Justiça de Pederneiras. Vistos, oficie-se aos nobres vereadores em resposta, informando que, conforme previsão expressa na Constituição Federal em seu artigo 129, inciso 9, o Ministério Público não pode emitir opinião a respeito dos fatos, em face da vedação para o desempenho de qualquer atividade de assessoria ou consultoria jurídica de órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta. Contudo, informa-se ainda que eventual descumprimento da recomendação, nos termos exatos em que a lei foi expedida, acarretará o questionamento da constitucionalidade da lei por parte do Ministério Público. Portanto, como o Bacana disse, ficou, de certa forma, confuso. Então, não está sendo bem claro, como a Ângela falou. Então, eu acredito que, realmente, a gente sentar e reconsiderar, e com todo mundo junto, e ela passar expressamente qual é a ordem, eu acho que é mais assertivo. Agradeço o Val ter respondido, agradeço a Ângela ter respondido, o Val fez por amor, a Ângela por amor. Então, a gente também não pode brincar com a vida dessas pessoas, porque tem muita gente que não vai receber mais os 2% se a gente aprovar dessa forma. Isso é o meu entendimento. Então, por isso que a gente tem que ser claro e unânime no entendimento de todos. O julgamento político é uma coisa, mas aqui a gente precisa ter certeza do que está fazendo. Bacana, pode ficar à vontade. Raul, passou a palavra para você. Só para complementar, assim mesmo como o Danilo disse, ficou de certa forma confuso pelo que falaram, né, para o Executivo, porém, ela foi, na videoconferência que nós fizemos, inclusive gravamos, e foi enviado para todos os vereadores. Ela foi bem expressa, ela foi bem firme, inclusive pedindo voto nominal. E daí causou muita estranheza ela falar de uma forma diferente na prefeitura. E me veio agora na cabeça futuras ações, você sabe, entende disso, futuras ações trabalhistas nessa questão. Porém, não que eu estou mudando de opinião, eu só quero realmente reunir. Quem sabe não vai ser essa a união de todos. Então, é por isso que eu estou concordando com o pedido de vistas. Isso Obrigado. que a Ângela falou em relação à consciência, Ângela. Então, a gente tem um entra e sai tremendo de funcionário. Tem alguns que saem gratos e tem uns que saem aborrecidos e acionam a empresa na justiça, mesmo pagando tudo. Então, isso é consciência de cada um. Então, eu acredito que, realmente, pedindo vista, como eu solicitei, a gente possa colocar esse projeto numa hora mais oportuna em votação. Acredito que nem deveria ter sido colocado englobado numa sessão extraordinária hoje, mas gostaria de pedir a colaboração de vocês para que a gente possa ter vista desse processo, desse projeto. Obrigado. Raul, peço uma parte. Eu vou pedir palavra e você pede minha parte. Porque eu não discuti o projeto, só discuti o projeto, não pedi de vista, pode ser? Pode. Não, eu pedi de desculpa, pedi de Não, vista está discutindo o pedido de vista do Bacana. do veto. Isso, não, desculpa, eu fiz a referência errada. Em discussão, é para poder pedir a palavra. Vou fazer um comentário e passo a palavra para o senhor, vereador. O pedido de vista do veto, ele vem a calhar para que a gente possa fazer, mas assim, não adianta a gente apenas adiar ele e colocar já para segunda-feira sem fazer. Então, tem que sair daqui acordado já
data em um horário sugerido por nós mesmos para a Câmara e Prefeitura e Ministério Público. E, de repente, hoje mesmo, nós já assinarmos um documento a ser enviado ao Ministério Público solicitando a participação. Porque se a gente somente adiar para a próxima sessão, sem esclarecimento do mesmo, vai ficar na mesma situação que nós estamos aqui hoje. Ok? Palavra, Valgrano, o senhor vai querer falar? Para complementar, o Reginaldo também estava presente nessa reunião que nós fizemos com a promotora, e eu fiz uma última colocação para ela. Falei assim, doutora, se esse projeto passar como está, o que vai acontecer? Falou, por isso que eu pedi a votação nominal, porque aí é comigo. Então, é só esclarecendo. Então, exatamente. Tá? Obrigado, Adriano. Continua em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra. Coloque em votação o adiamento, o pedido de vista do novo vereador Bacana. Quem for favorável, permaneça. Pedido de vista do novo vereador Danilo. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Queria registrar a presença do nobre e ex-vereador Maisena, mais uma vez na Casa de Leis, prestigiando o trabalho dos vereadores. Seja bem-vindo, novo vereador Maisena, ex-vereador Maisena. Projeto de lei número 135 de 2021, do Executivo, que dispõe sobre a suplementação de dotação orçamentária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Qual de aprovação, maioria absoluta em discussão? Ninguém quer fazer uso da palavra, coloco em votação englobada. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Deus abençoe a todos. Uma abençoada noite. A sessão está encerrada. Boa noite a todos.